Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Joseval Viana, coordenador e professor do curso de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde da Faculdade Legale. Sejam bem-vindos ao meu canal Direito Médico, onde nós discutimos temas relevantes sobre essa abordagem que se refere às questões que envolvem o direito médico. Nós estamos na nossa segunda aula do curso chamado Responsabilidade Médica, uma abordagem constitucional. E só para lembrar vocês que o Legale está lá se organizando para que eu possa, então, confirmar o link onde vocês poderão obter o material tanto da primeira aula quanto desta aula e da terceira aula que nós iremos ministrar sobre este curso, uma abordagem constitucional relacionando o erro médico. Na primeira parte, nós fizemos uma introdução explicando o porquê dessa temática, o porquê da responsabilidade civil com essa abordagem constitucional e subdividimos o nosso tema em direitos fundamentais, o direito médico, o direito do paciente e os direitos fundamentais, e porquê, que será o tema da nossa aula de número 3, surgiu esse nome, dignidade da pessoa humana. E até por que é dignidade da pessoa humana? Será que houve um equívoco aqui do legislador constitucional e não poderia colocar só dignidade da pessoa? Será que para nós existe pessoa humana e pessoa não humana? Tem alguma resposta para isso e nós vamos tratar desse tema na terceira aula. Hoje nós vamos ficar com os direitos fundamentais. Então, me acompanhe aqui. Responsabilidade médica, uma abordagem constitucional, direito médico e os direitos fundamentais do paciente. Quando nós falamos em direitos fundamentais, nós estamos pensando em fundamento mesmo, em base. Nós estamos pensando em apoio. Então, eu sempre gosto de dizer que fundamento é pilar. Eu posso comparar fundamento com pilares. Imagina, eu estou aqui sentado numa cadeira, esta cadeira tem 4 pés. Imagine que você, sentado na cadeira, você seja a Constituição Federal. E os pés da cadeira na qual você está sentado são pilares, são princípios. O que acontece se um pé da cadeira quebrar? Você cai. É a mesma coisa com a Constituição Federal. Se um desses princípios quebrarem, se um desses princípios forem desrespeitados, a Constituição cai. Então, eu não posso deixar que nenhum desses princípios sejam desrespeitados. Professor, me dê um exemplo importante de alguns princípios da Constituição Federal. Por exemplo, nós podemos falar na dignidade da pessoa humana. Tanto é que ela está logo, num primeiro momento, como fundamento. A gente pode falar em direito à liberdade, podemos falar em direito à saúde. Existem princípios que estão intrinsecamente ligados à pessoa, a mim como ser humano. Então, quando a gente fala em princípio, a gente fala em valores. Nós falamos quais são os valores que a Constituição Federal atribui para o ser humano. Tá? E aí vamos para um conceito do que é o direito fundamental, porque quando eu falo em princípio, eu também estou falando em direito fundamental, tanto é que a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental. Vamos aqui para uma definição do professor Edmilson, que ele diz o seguinte: os direitos fundamentais podem ser definidos como um conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito à dignidade por meio de proteção contra o arbítrio estatal e o estabelecimento de suas condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. Então, os direitos fundamentais, que estão intrínsecos ao próprio ser humano, nem o Estado pode desrespeitar. Por isso que quando a gente fala em princípios constitucionais, nós temos os constitucionalistas falando de direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Os constitucionalistas mais modernos, mais contemporâneos, falam em dimensões
né, os princípios constitucionais de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. E a saúde, onde que a saúde está ela está na primeira dimensão, na segunda, na terceira? Como que tem esta relação o direito médico, os princípios fundamentais do paciente e essas dimensões ou gerações? Primeiro, precisa entender que o Estado, né, no artigo 196 da Constituição Federal, diz ali, de forma muito clara, que é dever do Estado cuidar da saúde do cidadão. E o próprio artigo 196 diz que é direito do cidadão ter a sua saúde cuidada pelo Estado. Então, é dever do Estado e direito do cidadão. Só que o SUS, quando surge o SUS vem junto com a Constituição. Ele nasce com a Constituição de 1988. Para você ter uma base, a partir ali do artigo 200 da Constituição Federal, eu já tenho ali a previsão, né, do SUS. E aí você percebe que precisou 2 anos para viabilizar o atendimento à saúde da população. Porque a Constituição é de 88 e a lei do SUS é 8.080/90. Isso significa que o Estado demorou 2 anos para viabilizar isso. Então, a responsabilidade, a proteção das pessoas em razão ao cuidado básico da saúde ou ao cuidado da saúde, que é do Estado, é viabilizado depois de 2 anos pelo SUS, só que acontece um problema. O SUS fica abarrotado de pessoas e ele não dá conta de cuidar dessas pessoas. O que ele faz, então? Ele atribui essa atividade para a empresa, para as empresas privadas. E aí vem a Lei 9656 de 98, né? Então, 8 anos praticamente depois, porque o SUS não dá conta, e aí você tem o surgimento das operadoras de planos de saúde, que agora também são responsáveis, mediante remuneração, enquanto o SUS é gratuito, as operadoras são remuneradas, para tomar conta da saúde desses cidadãos, das cidadãs, e se no exercício desta prestação de serviço médico hospitalar, a própria operadora, o próprio hospital, ou o próprio médico, que é o nosso objeto de estudo, praticar um ato ilícito que prejudique o paciente, que prejudique o cidadão, que prejudique a cidadã, ele é obrigado a indenizar. Se você perceber, você vai dizer assim, professor, qual que é a lógica, então? Qual é esta relação com os direitos fundamentais e os direitos do paciente em razão da responsabilidade civil médica? Só para a gente estabelecer aqui uma questão extremamente importante, nós temos, só para ficar bem claro, que os princípios fundamentais da Constituição Federal, você pode então dizer que são o quê? São pilares, são valores, e esses fundamentos começam a partir do artigo 1º da Constituição Federal. E você pode classificar esses fundamentos, esses princípios constitucionais, que a gente falou em primeira geração ou primeira dimensão, fica a seu critério, basicamente são 5 princípios constitucionais, e dentre esses 5 está o que nós estamos discutindo, que é a dignidade da pessoa humana. Então, veja aqui o seguinte, olha, princípios fundamentais da Constituição Federal: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Por que os princípios fundamentais estão relacionados com a nossa discussão aqui? Porque qualquer ato ilícito contra a saúde do paciente caracteriza desrespeito à dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental da Constituição Federal. Então, não está errado em afirmar que o médico, no exercício da profissão, que lesa o corpo desse paciente, ele desrespeita um princípio fundamental da Constituição, que é exatamente o desrespeito à dignidade da pessoa humana. Então, veja, já que nós estamos falando de princípios, já que nós estamos falando de fundamentos constitucionais,
não tem como não falar da dignidade da pessoa humana. E entender o que é a dignidade da pessoa humana é extremamente importante. Por que que é importante? Porque quando eu falo que a dignidade da pessoa humana é protegida pela Constituição Federal, e eu digo que o médico, no exercício da profissão dele, ao cometer um ato ilícito, ou seja, ao prejudicar o paciente, quando ele causa uma lesão grave nesse paciente, uma lesão permanente, ou ele causa uma lesão temporária, de qualquer forma, ele está não só desrespeitando o próprio paciente, mas também desrespeitando um princípio fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. O professor quer dizer, então, quando o médico, no exercício da profissão, ele comete um erro, um grave erro, ou mesmo ele prejudica o paciente, ele também está desrespeitando a dignidade da pessoa humana? Sim, porque é um princípio fundamental. Na verdade, ele está desrespeitando um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, aquele que vem logo de cara na Constituição, logo no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Você viu como que é importante? E claro que na próxima aula, quando nós estivermos falando de dignidade da pessoa humana, eu vou trazer para você a importância, o que é efetivamente a dignidade da pessoa humana, onde efetivamente nós precisamos colocar a dignidade da pessoa humana. Será que, lembra-se que eu falei na aula anterior, será que um simples desrespeito a um contrato realmente desrespeita a dignidade da pessoa humana? Um inadimplemento de um negócio jurídico, será que isso realmente desrespeita a dignidade da pessoa humana? Então você veja que a dignidade da pessoa humana, os princípios fundamentais da Constituição, estão ligados a mim, como pessoa, ao ser humano. Então, é exato, é verdadeiro falar que um erro contra o corpo de uma pessoa, um médico que lesiona o corpo de uma pessoa, desrespeita os direitos fundamentais da Constituição Federal. É correto falar isso, porque está danificando exatamente o corpo, que é protegido tanto pela Constituição Federal quanto pela legislação infraconstitucional. Se você pegar lá, você vai lembrar o artigo 15 do Código Civil, né, que vai falar sobre a questão de não se submeter a um tratamento contra a vontade do paciente, e aí você tem, então, tratar o paciente sem que ele autorize também é um desrespeito, a gente vai falar disso nas próximas aulas, nos nossos próximos cursos, tá certo? E aí a gente vai também para o artigo 951 do Código Civil, que é outra questão infraconstitucional, em que o médico atua com negligência, imprudência e imperícia no exercício da profissão. Então, o valor constitucional que tem, então, quando você for fazer a petição inicial, é importante que você coloque também na sua petição inicial que o ato ilícito praticado pelo médico no exercício da profissão, por negligência, imprudência e imperícia, desrespeita um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Olha como essa reflexão no direito médico é extremamente importante para que você consiga trazer para a sua petição inicial, instrumentalizar a sua petição inicial por meio de um raciocínio lógico jurídico, não é verdade? Você traz a abordagem constitucional. Depois você vai para a abordagem infraconstitucional, mas eu acho que uma abordagem constitucional na petição é extremamente importante, porque você abre caminho para um eventual recurso extraordinário, né? Leva a matéria até o STF, porque aqui nós temos o STF, Supremo Tribunal Federal, como guardião, certo? Da Constituição Federal. E todo ato que prejudica a Constituição Federal, todo ato que desrespeita um artigo constitucional, né, ele tem que ter aqui a interpretação do STF. Por isso que a gente fala em pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? É pegar, neste caso, o ato ilícito que o médico praticou em razão do exercício da profissão, pegar ali o artigo 1º, inciso 3º,
da Constituição Federal e mostrar para o juiz de direito, instrumentalizar essa petição e dizer, excelência, esse ato aqui desrespeitou, quer dizer, essa negligência, imprudência ou imperícia, né, que danificou, que lesionou o corpo do paciente, desrespeita um direito fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. E a partir daí você vai discorrer sobre a dignidade da pessoa humana. Por isso que a gente vai falar da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais. Muito bem. Continuando aqui o nosso raciocínio, olha que coisa interessante. Ó. Essa geração, tá, ou dimensão, você que nós estamos aqui na segunda dimensão, porque a saúde faz parte da segunda geração, segunda dimensão dos direitos fundamentais. Esta geração é constituída pelos direitos econômicos, sociais e culturais, com a finalidade de obrigar o Estado a satisfazer as necessidades da coletividade, compreendendo o direito ao trabalho, a habitação, a saúde e a educação e, inclusive, o lazer. Você percebeu que importante que é quando você vai lá para o artigo 6º, por exemplo, da Constituição Federal, que fala do Estado tem que proteger a saúde do cidadão? Então, você está pensando em quê? Você lembra que na aula passada nós falamos sobre processo, né? O ministro Luiz Fux disse que os direitos da personalidade estão relacionados com o processo, direito processual civil. Mas como, professor? Como que eu viabilizo? Né? Como é que eu exijo do Estado a proteção, a saúde da pessoa? Porque quando o médico desrespeita a saúde da pessoa, ele está desrespeitando princípios constitucionais. Ele está desrespeitando tanto o biodireito quanto a bioética. Quando a gente fala em bioética, nós estamos falando em princípios fundamentais da bioética também, como a não maleficência, a beneficência, quer dizer, o médico não pode causar mal, a não maleficência ao paciente. O médico deve causar o bem, né, a beneficência ao paciente. Olha, veja como que o assunto do direito médico está realmente envolvendo essas questões constitucionais do biodireito, da bioética. Quando eu falo em biodireito, eu falo em princípios constitucionais, dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante, nós entendemos todos esses aspectos. Olha lá. Quando eu falo em direitos, e parte da doutrina considera como direitos fundamentais agora de quarta geração, os decorrentes da evolução da engenharia genética relacionados à manipulação do patrimônio genético, processo que pode colocar em risco a existência humana. Então, hoje, alguns constitucionalistas defendem como quarta geração o patrimônio genético, o biodireito, a bioética, a biomedicina. Né? Tema relevante, a genética humana e o biodireito, né? O biodireito e a genética humana. São questões extremamente profundas na análise do direito. Então, o direito médico não é só essa questão que nós estamos discutindo aqui. O processar o médico, o defender o médico, o prontuário médico, o termo de consentimento informado. O direito médico transcende essas questões processuais apenas. O prontuário médico está falando sobre uma doença e o médico errou aqui porque ele colocou sigla, ele colocou, ele abreviou. Não, o direito médico não é só isso. Porque na defesa do médico, no Conselho Regional de Medicina, no CREMES, o direito médico é muito mais profundo do que isso. Nós estamos falando em questões que envolvem a pessoa, em razão da eutanásia, da distanásia, da mistanásia, da ortotanásia. Nós estamos falando sobre fertilização in vitro, direitos do embrião. Cadê você, advogado? Cadê você, advogada? Para defender os direitos do embrião, para defender os direitos das pessoas que participam de pesquisas científicas. É o preventivo da advocacia, e não temos advogados especialistas nessa área para dar assessoria jurídica para os hospitais. Isso porque nós estamos numa aula
que não é uma aula aprofundada, é uma aula para você ter uma visão da importância do que é a dignidade da pessoa humana. Só o professor Igor Sarlet escreve um livro magnífico falando sobre os direitos fundamentais da pessoa humana com uma grande profundidade. Veja que os direitos da personalidade vão muito mais além do que nós falamos. A dignidade da pessoa humana vai muito mais além. Olha, eu trago para a gente, caminhando para o final da nossa aula, um case jurídico aqui. Paciente diagnosticado com moléstia de Hamlet, que é essa moléstia que vocês estão vendo aqui, trouxe aqui uma fotinha para você ver, né? Está saliente aqui. E fascite plantar no pé. Tá? Aqui eu trouxe outro desenho para você, para fascite plantar, que é a dorzinha que o pessoal tem aqui. Né? Dorzinha não, é uma dor. É tendinoplatia crônica de Aquiles direto. Prescrição médica positiva, tratamento cirúrgico, denominado osteotomia e fasciotomia plantar. Cirurgia realizada equivocadamente no pé esquerdo. Realizado novo procedimento cirúrgico para corrigir o erro. Então, diante desse diagnóstico equivocado, então é um erro de diagnóstico, aí vem um estudo importante, a perda de uma chance de cura. Enquanto o direito civil fala em perda de uma chance, nós do direito médico trabalhamos com a perda de uma chance de cura. É o que aconteceu aqui, erro de diagnóstico. O médico não só errou o diagnóstico, como errou a terapêutica, errou o procedimento. Professor, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Eu vou mostrar para você aqui. Eu trouxe uma decisão, tá certo? Que traz exatamente essa nossa discussão. Indenização por danos morais e materiais. Erro médico. Paciente diagnosticado com moléstia de Hamlet e fascite plantar no pé direito. Tendinopatia crônica do Aquiles direito. Prescrição médica positiva, tratamento cirúrgico, denominado osteotomia e fasciotomia plantar. Cirurgia realizada equivocadamente no pé esquerdo. Realizado um novo procedimento cirúrgico para corrigir o erro. Correção bilateral não informada previamente ao paciente e realizada sem que houvesse qualquer patologia ou anomalia prévia a justificá-la. Dever legal de informação desatendido, prova pericial que corrobora a inexistência da prova literal comprobatória de que o paciente apresentava patologia bilateralmente anterior ao ato cirúrgico. Negligência evidenciada. Ou seja, tivemos dois erros. Erro de diagnóstico e o de desrespeito ao princípio da informação ao paciente, que é o termo de consentimento informado. Certo? Depois a gente vai tratar uma aula sobre termo de consentimento informado, vamos falar sobre prontuário médico, termo de consentimento informado. Veja, então, errar o diagnóstico, não informar o paciente sobre a cirurgia que ele vai se submeter, é desrespeito ao princípio fundamental, ou ao princípio fundamental da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. E isso está aqui, ó, está bem claro, eu até grifei aqui para você ver, tá certo? Vamos pegar só a questão aqui da Constituição. Malferimento, tá vendo? Malferimento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Vértice básico do dano moral. Então, além de ter questões aqui infraconstitucionais, artigo 951 do Código Civil, que eu mostrei para você, temos aqui o artigo 14, você não se esqueça que a relação médico-paciente, operadora de plano de saúde, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, enquanto você tem a responsabilidade objetiva do hospital, artigo 14 do CDC, você tem a responsabilidade subjetiva do médico, tá certo? Que é o artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Vamos tecer alguns comentários sobre essas questões também que são importantes, tá? Para o direito médico. Veja, então, quando você fala em dano, quando você fala em erro médico, você está se referindo a um desrespeito a um dos princípios da dignidade da pessoa humana. Então, não é um mero erro, não é um mero ato
ilícito praticado pelo médico, tá certo? Na próxima aula, nós vamos tratar, então, tá, do erro médico e a dignidade da pessoa humana, ok? Muito bem. Então, encerramos a segunda aula. Em breve eu vou postar a terceira aula. Vá me acompanhando aqui e na terceira aula eu já dou o canal exato para que você possa baixar não só esta aula, como a primeira aula que nós falamos ali, a parte introdutória, tá, da responsabilidade civil e uma abordagem constitucional. Grande abraço, espero todo mundo aqui na aula de número 3. Até mais!